Olá, meu nome é Daniel Medran, sou cirurgião de coluna desde 2010, sou ortopedista e venho aqui no canal das Fraturas falar para vocês a respeito dos mitos da cirurgia da coluna. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. O principal mito que eu vejo nos pacientes, que todos têm medo quando chegam no meu consultório, é que a cirurgia precisa de vários dias de internação. Veja, antigamente a cirurgia da coluna ela era um procedimento de extremo risco, em que o paciente tinha uma anestesia de grande porte, tinha cortes grandes na coluna, porque os instrumentais que eram utilizados antigamente eles eram realmente mais simples. Isso fazia com que a cirurgia tivesse um risco maior e os pacientes precisavam ficar no hospital 5, 7 dias depois da cirurgia para que ele pudesse voltar a andar. Eventualmente usava-se gesso, coletes posturais para que ele pudesse ficar em pé, mas isso mudou com o passar do tempo. As cirurgias atuais de coluna, principalmente as cirurgias minimamente invasivas, eu consigo fazer a mesma coisa no meu paciente, eu consigo remover a hérnia, eu consigo estabilizar a coluna com pinos e parafusos, mas de um jeito muito menos traumático para o paciente, com cortes muito menores. Então, em média, o meu paciente fica internado um dia no hospital. Mesmo nos casos grandes de artrodese, 2 a 3 dias são suficientes para o paciente poder voltar no conforto da casa dele. Quando que esse paciente pode voltar a andar? Esse é outro mito da cirurgia da coluna, que depois da cirurgia o paciente precisa ficar de cama durante semanas. Na cirurgia da coluna, que atualmente ela é realizada, o paciente volta a andar no dia seguinte, ou seja, uma cirurgia que depois do procedimento em si, o paciente está imediatamente autorizado a andar. E nós até queremos que ele faça isso, porque colocar o paciente em pé, sentado, fora da cama, numa poltrona ou caminhar no próprio quarto da enfermaria, tomar banho sozinho, isso traz um conforto para o paciente muito grande e isso diminui riscos de complicação, como trombose, pneumonia, infecção de urina. Eu consigo remover drenos, sondas que possivelmente estejam sendo utilizadas o mais rápido possível, melhorando a qualidade de vida, diminuindo a dor pós-operatória e eu consigo liberar esse paciente para casa em 1 a 2 dias geralmente. Outro mito que é muito frequente, não só em cirurgia de coluna, mas em todas as cirurgias, é que o paciente precisa de uma alimentação especial. Por exemplo, ele não pode comer carne de porco. Esse é o mais comum que eu vejo no meu consultório. Para a cirurgia da coluna, quando a cirurgia é realizada por trás, pelas costas, nós não temos nenhuma restrição alimentar específica. Esse paciente pode tranquilamente comer macarrão, pão, dietas com proteína, carne de porco, carne de peixe, isso não muda a recuperação do meu paciente. Apenas nas cirurgias da coluna, que são feitas pela barriga, pela frente, é que esse paciente vai precisar de uma dieta especial. Mas também uma dieta especial durante 2 a 3 dias. Passado esse período, em que o intestino volta a funcionar, essa pessoa pode voltar para a alimentação normal dela, ela pode comer o que ela bem entender. Agora, nós preconizamos sim alimentos mais saudáveis na recuperação de uma cirurgia. O aumento da ingestão de cálcio, seja através de leite, Danone, manteiga, derivados, o aumento da ingestão de proteína, seja carne vermelha, carne de peixe, frango, para que o paciente consiga ter uma energia para cicatrizar a cirurgia que foi realizada. Mas ele não tem nenhuma restrição específica no pós-operatório. Outro mito que é muito frequente é que a cirurgia da coluna é muito grande e ela tem muitos riscos. Antigamente, a cirurgia da coluna ela era feita com uma técnica realmente mais antiga, em que você tinha a necessidade de grandes cortes, grandes cirurgias, grandes sangramentos, e aí o paciente tinha sim um risco alto de complicação. Mas hoje, com as técnicas minimamente invasivas, a cirurgia da coluna é muito segura. Os riscos de complicação de uma cirurgia em pacientes de 60, 70 anos chega em torno de 5, 7% de complicações. Geralmente essas complicações são leves, uma ferida que demorou um pouco mais para cicatrizar, eventualmente esse paciente possa precisar de uma internação de 2 a 3 dias até recuperar da dor, mas é difícil uma complicação grave como paraplegia, lesão de nervo. Isso atualmente não tem acontecido com frequência na cirurgia de coluna, exatamente porque as técnicas de cirurgia se aprimoraram e diminuíram os riscos.
Agora, o que não é mito numa cirurgia de coluna? Eu posso precisar de transfusão de sangue? Sim, você pode. Dependendo do tamanho da cirurgia, você pode precisar de uma transfusão de sangue, principalmente em cirurgias maiores, como uma correção de escoliose, por exemplo, que é uma cirurgia de grande porte. Você pode ter um sangramento e precisar de uma transfusão de sangue. Mas, como eu falei anteriormente no vídeo, quanto mais moderno, mais atual a medicina está ficando, menor são as cirurgias e menor o risco de transfusão de sangue nesses casos. E agora, a última informação, que também não é mito. Eu posso perder os meus movimentos com uma cirurgia de coluna? Sim, você pode, mas esse risco é extremamente baixo. Nós temos que ver, primeiro, qual a doença que está ocasionando a cirurgia. Uma cirurgia, por exemplo, provocada por uma hérnia de disco, o risco de lesão de nervo é extremamente baixo, porque a hérnia ela é uma doença mais simples da coluna. Agora, se eu tenho um paciente, por exemplo, com um tumor na medula e eu preciso operar esse paciente de câncer, de tumor, o risco de eu ter uma lesão na medula já aumenta muito. Então esse paciente pode sim ter perda de força num braço ou numa perna, ou eventualmente perda de força nas duas pernas ou nos dois braços. Mas isso vai depender muito mais da gravidade da doença e não da cirurgia em si. Quanto mais grave for a doença do meu paciente, maior a complicação, maior o risco de eu ter essas intercorrências. Mas a grande maioria dos pacientes que me procuram, seja por hérnia de disco ou bico de papagaio, são doenças mais simples, em que esse risco de ficar paraplégico ou de perder a força é muito pequeno, chega a 1, 2%. É exceção esses pacientes que operam doenças simples e evoluem com perda de força. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e acompanhe o canal para mais informações sobre o tema de cirurgia da coluna e doenças relacionadas.